nosso seminário começa agora. E neste momento, gostaríamos de convidar o nosso presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará para proferir as boas-vindas em nome da casa e a nossa prece inicial. E a gente fica muito feliz de estar recebendo vocês, de estar podendo acolher vocês aqui nessa casa-mãe do movimento espírita do nosso estado, com muita alegria, com a certeza de que esta casa é a casa do movimento espírita. É a casa em que abrimos as portas para que todos os irmãos e irmãs espíritas, espiritualistas, afins, que queiram escutar essa mensagem do Cristo, uma mensagem de consolo, uma mensagem de paz e de luz, possam sentir aqui acolhidos. E para isso também nós chamamos irmãos e irmãs do movimento espírita a contribuir com as obras de reforma da Federação Espírita. Para quem está acompanhando as redes sociais da Federação, para quem está acompanhando os grupos de WhatsApp, que nós estamos começando a fazer as divulgações da nossa campanha para a reforma da Federação, vocês já estão vendo com os olhinhos de vocês a nossa necessidade. Vide aqui atrás o que é que uma chuva fez com a Federação, o que é que somente uma chuva. E nós ainda estamos iniciando a quadra chuvosa. Então nós temos um trabalho grande pela frente de reformar a Federação Espírita, de trazer novamente aqui para a Federação as atividades doutrinárias, o campo experimental, que por conta da pandemia nós tivemos que parar e ainda não conseguimos retomar com as atividades, né? Mas já iniciamos. E iniciamos com assistência espiritual. Então, todo sábado pela manhã, a partir das 9 horas, a Federação está com as portas abertas para recebê-las, para poder estarmos aqui falando sobre o Evangelho, conversando sobre o Evangelho, né, recebendo um passe, uma água fluidificada, um atendimento fraterno, uma palavra amiga que consola, que traz alegria, que traz conforto. E aí todo sábado às 9 horas da manhã, não precisa de inscrição, não precisa pagar nada, é chegar, entrar na sala e aproveitar esse momento, essa uma horinha de paz, de tranquilidade, e que a gente possa sair daqui com a nossa energia, com o nosso coração mais alegre e mais feliz. Então fica o convite para que nós possamos voltar a frequentar a Federação Espírita com suas atividades doutrinárias, fazendo com que a Casa-Mãe ela cumpra o papel de unificar, de unir o movimento espírita em nosso estado. É com muita alegria que nós recebemos vocês, recebemos o nosso querido Andrei, que veio de Minas até aqui, dispor do seu tempo para conversar com a gente, curar um pouquinho, quem sabe, as nossas feridas, né? Quem sabe a gente possa sair daqui um pouquinho mais fortalecido, né? Para essa nossa caminhada. E o nosso querido Tiago Salles também, que já se encontra aqui, com alegria reencontrá-lo aqui na Federação, com um carinho muito grande que nós temos, né, por essa caminhada e essa parceria longa. Obrigado pela presença de vocês. Eu faço a prece e vamos para a nossa prece então. Querido Mestre, aos teus passos nós te seguimos. Atrás de ti nós procuramos encontrar o caminho que nos leva à redenção. O caminho que nos leva a trilhar novos rumos, que nos traz a certeza de que a vida futura está a um passo de nós, trabalhando a tua palavra dentro dos nossos corações, vivendo os teus ensinamentos todos os dias, com a certeza de que o Senhor sempre estará conosco, com a certeza de que quando estamos reunidos em teu nome, a tua presença, ela é viva,
ela se faz presente nas nossas vidas. Senhor, os teus ensinamentos nos ajudaram a trilhar este caminho. Os teus ensinamentos nos mostraram que o amor é o caminho mais seguro para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Esteja conosco, nos conduzindo e nos orientando, hoje e sempre. Que assim seja. Ele está aqui conosco mais uma vez. É uma alegria tê-lo neste seminário. Andrei Moreira, para quem não conhece, e já esteve aqui conosco nesta casa, é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em homeopatia, é também constelador familiar individual e em grupo, diretor voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteiras e membro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. É escritor e palestrante espírita. Portanto, no nosso jeito cearense, recebamos o nosso irmão Andrei Moreira com muita alegria para nos falar nesta manhã festiva das etapas da reforma íntima, das feridas infantis à cura interior. Com vocês, Dr. Andrei Moreira. Uma alegria enorme retornar a esse nosso querido Ceará, com esse querido povo cearense, e podermos partilhar juntos as reflexões a respeito da imortalidade da alma e dos seus efeitos, não é? Como o povo espírita é muito caridoso, eles me colocaram num hotel de frente à praia, que é para eu poder ver o mar sem poder pisar no mar. Isso lá em Minas Gerais a gente chama de tortura mineira, que o nosso mar mais próximo está a 8 horas de distância. Mas diz que vocês que moram aqui mal vão à praia, é verdade? Pois dizem que quem mora na praia e não vai à praia reencarna em Minas Gerais. Não que isso seja um castigo, porque Minas Gerais é maravilhosa. Mas o fato é que esse mar lindo do Ceará reflete a alma do seu povo. E é uma alegria que a gente possa refletir juntos aí sobre as belezas da alma, as belezas da nossa herança enquanto filhos de Deus e espíritos imortais. A essência da doutrina espírita é a consciência da imortalidade da alma. O que a doutrina espírita faz de verdadeiramente diferente e transformador é nos dar a consciência de que nós somos seres divinos, criados pelo amor de Deus, na simplicidade e na ignorância, para caminharmos para o destino que é revelar a própria herança do Pai em cada um de nós. Reconhecer nos viajores da eternidade é algo que nos faz verdadeiramente aterrar na consciência da nossa realidade essencial. Então, por isso, eu gostaria de perguntar e saber se aqui no Ceará nós estamos estudando doutrina espírita. Quem aqui tem alma? Levanta a mão para eu saber. Quem aqui tem alma? Mas bem alto, com força, que eu quero saber quem tem consciência aí. Quem aqui tem alma? Metade. Levantou, ficou na dúvida, baixou a mão. Se fosse prova espírita, quem passava? Nenhum de nós tem alma. Nós somos alma. Nós temos aquilo que não somos. Nós temos aquilo que possuímos. E quando nós dizemos que nós temos alma, significa que nós nos identificamos com a matéria. E é como se dissesse, eu que sou corpo e que sou matéria, tenho também uma contraparte que é espiritual. E a doutrina espírita nos revela exatamente o contrário. Nós somos seres espirituais que vestimos temporariamente a matéria física e estamos em um corpo de carne. Corpo passageiro, mas nós, em essência,
pré-existimos ao fenômeno biológico da vida, existíamos antes desta encarnação e sobreviveremos ao fenômeno biológico da morte, porque esta transformação é apenas da matéria. Nós, seres espirituais, somos imortais. Seguimos criando e carregando conosco aquilo que construímos. Esta consciência muda tudo. Porque se eu me sei espírito imortal, se eu me reconheço e me identifico, e se eu me sinto filho de Deus, então eu vou caminhar pela vida como aquele que constrói patrimônio eterno, e não como aquele que recolhe prazeres unicamente imediatos, satisfações passageiras, ou que semeia em um terreno de colheita apenas provisória. A imortalidade da alma nos dá a consciência que só aquilo que é patrimônio do Espírito é levado conosco. Aquilo que construímos, aquilo que sentimos, aquilo que produzimos no mundo e no outro, os efeitos das nossas ações, as nossas conquistas morais, intelectuais e afetivas, o nosso conhecimento, a nossa experiência. Esse é o tesouro que ladrão nenhum rouba, é aquilo que a traça não destrói, porque é patrimônio do ser imortal. Ninguém pode nos roubar. Então, esta consciência da imortalidade da alma nos faz caminhar no mundo como seres que não perecem. Nesse sentido, a transformação moral, ou a chamada reforma íntima, é uma das coisas mais importantes e apregoadas pela doutrina espírita. Porque, em essência, o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas. Não é uma religião estatuída, estabelecida sobre dogmas de fé, mas uma ciência e uma filosofia que nos dá a compreender a natureza do espírito e a sua íntima relação com a matéria. Esta ciência e esta filosofia, portanto, ela tem consequências religiosas porque ela nos faz compreender que, filosoficamente, somos seres criados a partir da grandeza e do amor divino, conduzidos por Ele neste roldão das encarnações ou das experiências sucessivas no caminho de revelar aquilo que o Pai destinou para cada um de nós. Portanto, esta filosofia, esta ciência tem consequências religiosas porque nos leva à base da relação direta com o nosso Criador. A consciência da divindade e da marca da divindade que nos habita. Nos leva para casa porque nos conecta com o essencial. Nos leva a um religar e a uma reconexão que, na verdade, nunca foi perdida, porque está aqui desde sempre, mas precisa ser reconhecida e manifesta. Portanto, neste movimento, transformar-se, crescer, evoluir, progredir, modificar, não são simples obrigações ou imposições às quais uma pessoa deve se dar. É consequência natural do próprio processo do viver, que o Espiritismo estimula através do uso da vontade consciente, através do direcionamento consciente, para que cada um de nós aproveite melhor o seu tempo e as oportunidades que aqui está. Mas a transformação moral, ela não é algo simples. Ela não é algo imediato. E por vezes nós vemos nos campos religiosos uma transformação de superfície, uma transformação de fachada. E a transformação de fachada é aquela em que nós modificamos a aparência sem modificar o conteúdo. Transformação de fachada é como se eu chegasse aqui nesta parede que está infiltrada e desse uma bela demão de tinta escura aqui. E através desta demão de tinta escura, ninguém vai ver a infiltração que ali está. Está resolvido o problema? Não, porque a infiltração permanece e novamente aquela mancha vai se manifestar, o mofo vai se desenvolver devido à umidade. Então, há
demão de tinta em parede infiltrada é só uma transformação de superfície. E, por vezes, as renovações que nós realizamos são desta natureza. Quando nós apenas mudamos sem nos conhecermos, ou mudamos sem mergulhar nas causas que movem as nossas ações, ou quando nós não fazemos esforços para poder aprofundar a relação conosco mesmo. Exatamente por isso que nós decidimos trazer para a nossa reflexão aqui hoje o tema das feridas infantis e das necessidades de encarar aquilo que está no mais profundo. Porque a transformação precisa ser estruturada, ela precisa ser corajosa e ela precisa reconhecer aquilo que vive dentro de nós. Se eu sou uma pessoa raivosa e eu simplesmente contenho a minha raiva para que não se manifeste em agressividade, é um bom esforço de contenção, mas não representa transformação. Porque junto da contenção, que é o freio, eu preciso conhecer qual é a lenha que alimenta a fogueira interna. Qual é aquele movimento interior que nutre aquela expressão permanente de raiva em nós. Porque então, podendo ir até as origens, eu posso modificar aquilo que é estrutural. Foi por isso que eu me interessei pelos temas das nossas feridas infantis. Como médico homeopata, como terapeuta sistêmico, eu vi muitas pessoas, assim como eu mesmo, porque não estou falando dos outros, somos todos nós, todos estamos no mesmo barco, que têm todos os recursos para transformação, informação suficiente, mas permanece nos ciclos de repetição. É que nós somos apegados ao nosso modo de comportar e reproduzimos maneiras de ser sem nos darmos conta, ou às vezes dando conta e dizendo: eu sou assim mesmo, lá em casa todo mundo é assim, isso é coisa de... Às vezes a gente diz até o nome da família, né? Minha família, por exemplo, é Souza. Isso é coisa do Souza. Os Souza são todos assim. Como a dizer de um padrão familiar que se repete, que se reproduz. Isso é verdade, nós temos apegos e temos padrões que sustentam, mas precisamos exatamente encará-los. Porque se todos temos recursos, mas não empreendemos transformações, então precisamos acessar aquilo que verdadeiramente nos sensibiliza e nos transforma. As feridas infantis são dores emocionais, marcas que nós todos trazemos. 100% de nós as temos. Porque elas não acontecem simplesmente naquelas situações mais violentas ou abusivas ou fortes. Essas todos nós sabemos que produzem marcas. Todos nós vamos nos lembrar, seja de uma surra, seja de uma palavra forte, seja de algo que aconteceu mais intenso. No entanto, a maior parte das nossas feridas, elas não se formam nesses contextos francamente violentos. Elas se formam no contexto do dia a dia, do estilo de vida que nós temos, da presença ou não de afeto dentro de casa, do convívio ou não com pai e mãe, do estilo de pai e mãe, da relação de pai e mãe, da falta ou não de palavras de afirmação ou de valor dentro de casa, da forma que os afetos eram manejados. Então, feridas infantis, na maior parte das vezes, se formam pelos microtraumas. Muitas situações repetidas ou contextos que vão fazendo-nos sentir ou manifestar algo em nós. Quando nós somos crianças, nós nos adaptamos. E nós vamos lembrar que, antes de eu descrever a criança, nós vamos lembrar que as crianças que nós somos são os espíritos reencarnados que verdadeiramente somos. Então, portanto, no universo infantil nós estamos maleáveis, mas trazendo conosco as marcas do passado, que muitas vezes vão se fortalecer nos contextos do presente ou gerar novas marcas no processo educacional. Quando nós estamos, portanto, no processo da infância em uma encarnação, nós estamos como um barro moldável.
E esse barro fresco, mole, macio, ele sofre o influxo de qualquer pequeno movimento que fizerem sobre ele. E depois que ele seca, ele se fixa naquela posição, não é? Então vocês já viram o oleiro fazendo a moldagem de um vaso, e se ele quer que o vaso seja mais fino, ele afina a mão. Se ele quer que abra a boca, ele faz o movimento com a mão que abre a boca, e o vaso toma a forma da mão que o molda. Enquanto nós somos crianças, nós também tomamos a forma das mãos que nos moldam. As mãos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas, dos professores, das pessoas que convivem conosco. A criança se adapta com muita facilidade. Então, quando nós estamos nos contextos do afeto da nossa família, da forma da relação, de como que é ali a relação de pai e mãe, nós não temos defesa contra aquilo. Aquelas situações vão nos marcar e vão definir como nós vamos nos comportar. Nós dizemos que a criança se conforma, e ao se conformar, se deforma. Isto significa que ela se adapta ao contexto. Então, se para ela ser amada, ela precisa ficar calada, porque se ela falar, ela recebe violência, ou ela recebe um distrato, ou ela recebe um maltrato, ou ela recebe uma reprimenda, ela vai aprender a se calar. E a voz original dela vai se esconder. Ela vai aprender a ser calada e boazinha, para não incomodar, para não chamar atenção, para não provocar. No entanto, a sua natureza real vai ser guardada. Se a criança aprende que para ela ser respeitada ou ter valor, ela precisa mediar a relação de pai e mãe, ela precisa apartar a briga, ou ela precisa defender aquele que ela sente que era violentado, muito frequentemente a mãe, então ela vai se associar às dores e àquela presença que é carinhosa para ela, e vai se voltar contra a parte que ela considera vítima. E isso vai deformá-la, porque vai marcá-la com aquela forma alterada daquele que precisa entrar no meio do conflito dos pais e que vai marcá-la ao longo da vida. Então nós nos conformamos, e ao nos conformar, nos deformamos. E passamos pela vida manifestando defesas que são reações naturais a esses contextos. Isso significa que para sobreviver, a gente aprende a desenvolver formas defensivas, reações emocionais em nós que vão fazer frente àquele contexto que a gente vive. E pela vida afora, nós vamos passar a viver com essas defesas ativadas. E vamos ficar chamando de eu e de meu aquilo que não é nem eu, nem meu. Por exemplo, defesas frequentes diante das nossas... Para começar, quais são as nossas feridas infantis? As mais comuns: abandono, rejeição, injustiça, violência e traição. Todos nós temos alguma delas, ou mais de umas, e vários gabaritam todas, porque a história de vida às vezes nos leva a ter experiências complexas no contexto da reencarnação, onde a gente reencontra os nossos afetos e os nossos desafetos do passado, e sobretudo onde a gente reencontra os contextos que a gente mesmo construiu. Portanto, estas marcas acontecem em nós. E quais são as nossas defesas? Eu estruturei no meu livro um conhecimento complexo de psicanálise e de psicologia em uma classificação simples, para que todo mundo pudesse compreender o que acontece conosco. Então, diante das nossas feridas, nós desenvolvemos as defesas que vão ficar ativas a vida inteira. Essas defesas, elas podem ser de contração ou de expansão. Na defesa de contração, a gente inibe potências, inibe características, inibe aspectos reais que são nossos. Por exemplo, inibe a nossa voz, inibe
a nossa manifestação afetiva, inibe o nosso direito de dar opinião, inibe a nossa expressão. Então, as defesas de contração podem ser timidez, vergonha, culpa, baixa autoestima, dificuldade de falar, de se manifestar, de dar opinião. E a nossa defesa de expansão é aquilo que a gente faz crescer em nós para poder enfrentar. Mas não é um crescer de desenvolvimento, é como se fosse um inchaço, é como se fosse um edema. A gente infla. Vocês lembram do baiacu? Aquele peixinho que, quando provocado, infla imediatamente, enche de ar. Dentro do baiacu tem conteúdo de verdade? Não, tem só ar, não é? Que fez ele inchar para parecer grande, para ameaçar. Então, as nossas defesas, que eu chamo de expansão, são defesas dessa natureza, igual o inchaço do baiacu. Só que elas são permanentes, elas são mais estruturadas. A do baiacu é rápida, né? Ela incha e desincha. A nossa fica. Quais são as nossas defesas de expansão? Controle, autoritarismo, arrogância, superioridade, imposição, aquilo que se impõe, a fala que precisa falar, que se impor. Todos nós temos algumas delas e frequentemente nós temos as duas. Aspectos daquela que contrai e aspectos daquela que expande. Eu já explico isso para vocês, mas o que eu quero primeiro dizer aqui é o seguinte: essas defesas, elas vão ficar ativas a vida inteira, embora elas possam ser manejáveis, possam ser educadas. E nós vamos passar pela vida chamando de eu e de meu, o que não é nem eu, nem meu. O meu controle, a minha baixa autoestima, a minha timidez, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou envergonhado, eu sou tímido. A gente classifica a gente mesmo de acordo com as nossas defesas. Mas se nós não somos as nossas defesas, quem somos nós? Nós somos aquilo que se escondeu lá no quartinho dos fundos, quando a gente se adaptou, quando a gente, para se conformar, se deformou. A gente é a voz que se escondeu, a autenticidade que se escondeu, a coragem que se escondeu, a espontaneidade afetiva que se escondeu, a expressão alegre que se escondeu. Sabe aquela coisa que a gente costumava dizer assim: ah, mas quando eu era pequena eu era tão expressiva, eu era tão alegre, ou eu era tão comunicativo. Ué, mas não é mais? As marcas da vida destruíram essa característica? Não, esconderam. Esconderam porque nós vamos colocando tudo isso lá no quartinho dos fundos, cheio de marcas em volta disso. Hoje, quando a gente estuda, por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno de pânico, quando a gente fala das características do sofrimento mental na vida adulta, sempre tem nas pesquisas algo que a ciência chama de eventos adversos da infância. Eventos adversos da infância é a linguagem científica para as nossas feridas infantis. As coisas que aconteceram na infância e que nos marcaram e que ainda estão ativas em nós. O fato é que nós vamos passar pela vida reagindo de acordo com o núcleo original da nossa dor e não de acordo com a nossa autenticidade. Então, quando algo nos toca e nos traz um gatilho, a gente não ouve muito falar essa palavra gatilho. O que significa? Significa que ativou em nós uma defesa, uma reação, uma característica defensiva. E aí a gente reage não de acordo com a nossa idade de agora. A gente reage de acordo com a idade da nossa ferida infantil. E é por isso que diante de uma coisa que o marido fala, que a esposa diz, que o filho faz, que o amigo diz, que o colega do centro espírita faz, a gente de repente tem uma reação que a gente chama de infantil, ou de desmesurada, de para além da medida, ou incontrolável, ou que a gente não sabe explicar, porque a gente reage com a idade da nossa dor interna, quando ela não é consciente para nós e quando nós não podemos manejá-la com cuidado e com afeto. Carl Gustav Jung diz que
Até que o inconsciente se torne consciente, ele vai dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. O inconsciente é aquela parte de nós que nós não temos domínio, controle, que é a imensidão da nossa vida psíquica. O consciente, gente, ele é muito pequenininho. E é possível transformar o inconsciente em consciente na sua totalidade? De jeito nenhum. Mas é possível trazer núcleos do inconsciente importantes para a consciência, de perceber o que nos move, perceber a dor que aquele gatilho ativa dentro de nós, perceber de onde nasce aquela minha resposta, e a partir daí nós podemos perceber o que vive dentro de nós. Isso é processo de autoconhecimento. Se eu não faço a transformação moral sustentada neste mergulho profundo de autoconhecimento, ela vai ser só uma demão de tinta na parede mofada. Eu vou só conter o impulso sem saber qual é a dor que está sendo tocada. Um dia eu postei uma coisa na internet e eu achei que estava muito bom, eu gostei do que eu falei, fiquei satisfeito com aquilo, foi no Stories, deu uma repercussão boa, aí eu levei para o feed, que é aquela parte principal do Instagram. Na hora que eu levei para o feed, feliz do que eu tinha postado, deu uma reação danada. Porque, na verdade, eu não tinha percebido que na minha fala do vídeo eu gerava gatilho na dor de outras pessoas. Eu estava movido por um ponto de vista que não percebia que tinha uma certa insensibilidade naquilo que eu tinha falado. E verdadeiramente, não é que estava errado, é que provocava, engatilhava dores de outras pessoas. E naturalmente eu vi a reação dessas dores nos comentários. Na hora que eu percebi isso, primeiramente eu fiquei chateado de não ter percebido que eu tinha gerado um gatilho. No entanto, uma pessoa reagiu de forma violenta. E eu, no meu espaço pessoal, seja das redes sociais ou da minha vida, eu sou profundamente aberto à discordância, a confrontos ou a qualquer outra coisa. Mas se me desrespeitarem, se eu sentir que há desrespeito, eu entro numa defesa que eu fecho a porta imediatamente. De forma defensiva, mas, sobretudo, para conter o meu autoimpulso violento e agressivo. Eu sei que eu sou extremamente violento. E se eu deixar, a minha fala pode ferir, o meu comportamento pode ir lá na ferida da pessoa, e a mesma sensibilidade que eu tenho para perceber a dor e ajudar a curar, pode ir lá, enfiar o dedo na ferida e rodar. Então, por defesa, eu já contenho antes que eu ative essa função em mim. Naturalmente, na hora que a pessoa foi desrespeitosa comigo, eu a bloqueei. No entanto, era uma pessoa querida. E eu fui conversar com ela em privado. E em privado eu falei, olha, com esse comportamento dessa maneira, não me acessa. E ela também colocou o ponto de vista dela, ok. Nós trocamos ali uma conversa rápida. E eu não quis seguir com aquela conversa, porque eu percebi que aquilo me moveu para além do meu habitual. Então eu fiquei olhando para aquela raiva excessiva, para aquela mágoa, para aquele incômodo, e eu disse para mim mesmo, está muito isso. De onde será que isso vem? Isso não é desse episódio. Isso não é desta situação. Alguma coisa foi engatilhada aqui dentro de mim. E então eu entrei em meditação. Às vezes nós podemos perguntar ao nosso corpo o que significa aquele sintoma, aquela dor, aquela característica. E então eu entrei em meditação e, de repente, uma memória me veio. Eu me lembrei que quando eu tinha entre 5 e 7 anos, mais ou menos, eu não lembro exatamente qual idade foi, eu estava na escola e era entre 5 e 6, porque era antes de eu entrar no primeiro ano, né? Era naquela fase de prézinho ainda. Eu fui para a escola e eu tive uma diarreia muito forte. E naquele dia eu pedi à professora para poder ir ao banheiro. E ela falou, pode ir. Só que para ir eu tinha que atravessar um pátio que era o dobro da extensão
desse salão. Quando eu estava na metade, eu não consegui segurar e a diarreia líquida desceu pelas minhas pernas. E como uma criança de 5 para 6 anos, eu congelei. Congelei de vergonha, porque diante do trauma e toda a experiência que excede a nossa capacidade de elaboração emocional, ela é vivida como um trauma. Diante do trauma, nós temos duas reações. Ou nós nos preparamos para luta e fuga, para lutar ou para fugir da situação que é ameaçadora, ou a gente congela. E no congelamento, a gente paralisa as nossas capacidades de reação. Ali, se eu tivesse ativado a luta e fuga, eu correria para o banheiro, para me esconder, para me limpar, para fazer. Mas eu ativei o congelamento. No congelamento, eu fiquei paralisado, chorando com vergonha do que tinha acontecido. Porque ali também já tinha as minhas características da minha própria ferida infantil, que já sentia muita vergonha de si mesmo desde sempre. Então eu paralisei. O que aconteceu foi que eles ligaram para minha casa, que era perto, chamaram alguém para vir cuidar de mim. Primeiro, me deixaram sozinho, ninguém cuidou de mim. Chamaram alguém para vir cuidar. E nesse meio tempo, eu fiquei só com a minha vergonha. O que nos ajuda a superar o trauma não é exatamente curar a ferida, mas é a sensação de estar acompanhado e ter segurança de ter alguém conosco. A segurança é o elemento fundamental para a cura do trauma. E a ausência de segurança é uma das marcas infantis mais profundas. Então eu fui deixado sozinho. Veio a moça que trabalhava na nossa casa. Meu pai era juiz de direito naquela cidade, estava no fórum naquela época. Minha mãe havia saído, não estava em casa. E a moça que trabalhava lá em casa veio me socorrer. Mas veio visivelmente irritada. Seja porque foi retirada das suas funções, seja porque teve que vir se ocupar daquilo que não era responsabilidade dela. E o que ela fez? Ela ligou a mangueira, baixou meu calção no meio do pátio e começou a me dar um banho na frente da escola inteira. E aquela vergonha que eu estava sentindo, dobrou. Quando eu lembrei desta situação, então, qual é o gatilho, qual é a relação aí para ligar as duas coisas? Aquela pessoa que veio me socorrer tinha o mesmo nome da pessoa que me criticou na internet. Então, na hora que eu vi isto, eu pude olhar para dentro de mim e falar: não tem a ver com esta vergonha de agora. É a vergonha que eu sinto desde lá de trás e que ainda não pude olhar para ela. Então, imediatamente eu acionei um recurso curativo, que eu já conheço, ensino as pessoas a fazerem. Eu entrei para dentro de mim e, como um adulto, eu me imaginei na cena, fui lá, interrompi aquela pessoa que ia ligar para a minha casa e disse: eu mesmo cuido disso. Peguei aquele menino no colo com muito carinho, disse para ele: está tudo bem, você não é responsável por isso e não tem nada para se envergonhar. Vem cá que eu vou te limpar. E eu me imaginei levando ele até o local privado, cuidando dele e fazendo nele o afeto e o carinho que ele merecia. Porque dentro de nós precisamos completar para nós as cenas tal qual nós precisamos, não como elas foram. E se nós fazemos isso dentro de nós mobilizamos dentro de nós recursos de afeto dentro do coração. Se não fazemos, permanecemos procurando quem faça. E passamos pela vida envergonhados, dizendo: quem é que vai vir aqui me acolher? Quem é que vai vir aqui me dar um abraço? Quem é que vai vir aqui dizer que eu não preciso sentir vergonha? Quem é que vai vir aqui me limpar? Mas ninguém tem a obrigação de fazer isso e ninguém pode fazer isso senão nós mesmos. Então vocês vejam que aquela situação do presente engatilhou uma dor do passado. E assim acontece com todos nós. Porque nós trazemos as feridas, trazemos as defesas e entramos em ciclos de repetição dentro de nós. Eu classifiquei e coloquei no livro aquilo que eu chamo de ciclo da dor e ciclo da cura, para a gente entender como que isso se repete e como que a gente pode curar. O ciclo da dor é assim: nós temos a ferida gera
as defesas que podem ser de contração ou expansão. Essas defesas, elas ajudam a gente a sobreviver. Se não fossem elas, a gente não sobreviveria. Porque lá atrás nós precisamos delas, não é? Mas elas também viram para nós a nossa prisão. Uma couraça. Uma paciente me disse recentemente assim, sabe, eu tenho muita vergonha de expressar a minha opinião. E olha que nós estamos falando de uma pessoa que é adulta, casada, família, psicóloga, com conhecimento, etc. Para vocês verem que não basta o conhecimento, é preciso que a gente mergulhe num acolhimento afetivo da gente mesmo. E ela disse, eu tenho muita vergonha de expressar a minha opinião. Acontece que quando eu era criança, o meu pai era músico. E o meu pai ensaiava e treinava dentro de casa, e ele precisava de muita tranquilidade. E todas as vezes que ele estava tocando e que ele estava ensaiando e que a gente vinha na nossa alegria infantil ou falava alguma coisa, ele dizia, shh. E então eu corria lá para o cantinho com medo de incomodar o papai. E até hoje, quando eu quero dizer algo, eu ouço dentro de mim, shh, e corro para o cantinho simbólico aqui dentro. Porque o pai e a mãe seguem vivos dentro da gente. A marca do que foi falado, do que foi dito, segue vivo dentro da gente. Mesmo quando eles não tiveram intenção nenhuma de nos ferir. Esse pai queria machucar essa filha? Não, ele só estava realmente precisando de calma. A gente sabe como a vida é complexa, não é? Um pai que diz para um menino, não, pelo amor de Deus, vai brincar lá fora. Ou, não, fica quieto aí no seu canto. Ele está muitas vezes custando a dar conta da vida. Então as marcas infantis, elas são naturais, elas acontecem sem que haja intenção de ferir. No entanto, hoje, aquela defesa que ajudou aquela menina a sobreviver, porque ao se conter, ela manteve o amor do pai e o vínculo com o pai, era agora a inibição que não a ajudava a expressar aquilo que era a sua voz original. E assim acontece. Quando nós somos crianças, nós priorizamos vínculo e inibimos a autenticidade. Estar vinculados é muito importante. Félix e Winnicott, 2 psicanalistas, escreveram a respeito disso e disseram que esta eu que se forma na criança que se conforma é um eu que eles chamam de eu falso. E é o eu que nós vamos tratar a vida inteira como as nossas características. E qual é o eu verdadeiro? É aquele que está lá no quartinho dos fundos, que já já eu vou falar o que a gente faz com ele. Então, ao longo da vida, esta defesa vai ficar nos protegendo, mas também nos inibindo. Então, ela leva a uma repetição da dor original. É um mecanismo muito estranho. Porque vejam essa pessoa. Essa pessoa lá atrás desenvolveu a defesa de ficar quieta e calada para continuar amada e continuar com o vínculo com o pai. Ao fazer isso, isso virou uma ajuda naquela relação. No entanto, ao longo da vida, vira também uma inibição. Ela, lá atrás, ao se calar, ela queria evitar ser rejeitada, evitar ser abandonada, não é assim? Mas hoje em dia, se calando diante das relações, o que acontece com ela? Ela se auto-rejeita, ela se auto-abandona e volta a sentir dentro do coração o sentimento de abandono e de rejeição que ela tentou fugir. Então esse ciclo que eu chamo de ciclo da dor, ele acaba reproduzindo dentro de nós. Vamos pensar o abandono, por exemplo. Diante do abandono, nós podemos ter a defesa de contração, do abandono ou da rejeição, nós podemos ter a defesa de contração, que é a fuga. Eu vou evitar relacionamentos, eu vou ter um comportamento evitativo, eu não vou me envolver, eu não vou me comprometer, eu não vou assumir compromissos, eu não vou permanecer. É um mecanismo inconsciente, mas diante desse mecanismo, eu estou tentando evitar me sentir novamente abandonado. Ou então pode ter uma defesa de expansão, controle. Eu vou controlar todos os fatores, porque se eu controlar todos os fatores,
eu garanto que eu não vou ser abandonado. Mas vamos ver se funciona? Num aspecto imediato, parece que funciona, não parece? Porque quem evita se comprometer ou controla, evita conflito. No entanto, quem foge se auto-isola. Como é que se sente a pessoa que se auto-isola? Sozinho, auto-abandonado. E a pessoa que controla? Funciona nos relacionamentos? Não, aperta tanto pelos dedos que vai sair no meio dos dedos. Rompe os relacionamentos pela rigidez, pelo excesso de controle ou de imposição, não é? E aí a pessoa acaba o quê? Sozinha de novo, reproduzindo e repetindo o ciclo, né? Então, este ciclo da dor, ele se modifica em ciclo da cura quando nós fazemos algo muito importante. Quando nós colocamos neste ciclo algo que se chama acolhimento e cuidado de si mesmo. Autoacolhimento e autocuidado. Então vamos pegar os mesmos exemplos. Se eu tenho o sentimento de abandono, e se eu desenvolvi fuga ou o controle, mas eu sei disso, o meu autoconhecimento me levou a me conhecer e perceber como que as defesas estão em mim. E eu sei que eu me sinto sozinho se aquelas defesas ficam ativadas. Então, eu vou envolver-me, tentando manejar conscientemente em mim o medo do envolvimento ou o desejo de controle. Eu vou desenvolver competências paralelas que a minha história não pôde desenvolver para poder ofertar para mim o que eu preciso. Eu vou nutrir sementes que a minha história não pôde nutrir. Eu vou regar canteiros que a minha história não pôde regar. É o que a gente faz, por exemplo, quando a gente desenvolve espiritualidade, quando a gente vai no centro espírita, quando a gente faz psicoterapia, quando a gente se desenvolve afetivamente, quando a gente se desenvolve intelectualmente. A gente nutre aspectos em nós que antes estavam inibidos. E isso viram forças que nos ajudam a lidar. É verdade que eu me senti abandonado e eu tenho uma tendência a fugir, mas porque lá atrás eu não tive nenhum senso de segurança. Então agora eu vou gerar vínculos de segurança para mim. Agora eu vou construir segurança na minha vida para que eu possa me sentir mais seguro. Pouco a pouco nós vamos manejando aquele lugar. Através do quê? Do autocuidado, do auto-amor, do compromisso consigo mesmo. E então, pouco a pouco, nós vamos desenvolvendo as potências da alma dentro de nós que vão desativando essa defesa. Vai diminuindo, é como um botão de volume que você vai autorregulando, que a gente chama. Você vai aprender a manejar aquela competência dentro de você. Aí no lugar da vergonha que vinha da repetição, vai ter alívio. E no lugar do reforço da ferida, vai ter cicatrização. Pouco a pouco nós vamos cicatrizando aquelas dores em nós. André, elas desaparecem? Não. Já vou facilitar o trabalho, tá? Aquilo que nos marca durante a infância nos acompanha a vida inteira e muito frequentemente depois da encarnação, também durante um bom tempo. Por quê? Porque são marcas estruturais. Mas significa que precisa ficar doendo e no comando? Não. Significa que se eu percebo que eu tenho uma tendência a me sentir rejeitado, eu posso ter essa tendência a vida inteira. Mas se eu aprendo a manejar, na hora que aquilo vem e aflora, eu já sei os cuidados que eu preciso fazer. Não é? É igual uma ferida que você tem a vida inteira que você não sabe o que você faz com ela, mas de repente você vai no médico e ele te fala qual é o diagnóstico, o que você faz, o que você passa, como que você cuida dela. Aí você começa a cuidar, ela demora a fechar, mas ela fecha. Mas aí de repente ela começa a aparecer igual no braço do outro lado, mas pequenininha. Na hora que ela começa, você olha para ela e diz assim: ah, já te conheço, eu já sei o que precisa fazer, não é? E você já faz os cuidados ali e ela não vira uma dor imensa. É isso que nós vamos fazendo ao longo da vida, à medida que vamos desenvolvendo e cuidando de nós. Então o autocuidado, ele é o ponto mais importante.
O nosso corpo, gente, ele guarda as marcas do que nós vivemos, porque aquilo que foi vivido como ferida infantil gera um estresse em nós, os traumas geram um estresse em nós que ficam ativos a vida inteira e muito frequentemente determinando adoecimentos físicos, porque são como se fossem energias contidas, armazenadas no corpo. Uma paciente me procurou para tratar uma enxaqueca, que ela já tem há mais de 30 anos. E ela disse assim, eu estou procurando a homeopatia como minha última solução. Se você não der jeito, não vai ter jeito. Quando o paciente já chega com essa isca, com essa projeção de responsabilidade no outro, a gente tem que devolver a responsabilidade. Então eu disse para ela assim, ninguém deu conta? Não. Provavelmente também não vou dar não. Sou melhor que os outros assim não. Aí ela já voltou para ela. No entanto, talvez eu possa te mostrar algo que você ainda não viu. Ou possa te ajudar a ir para lugares dentro de você que você ainda não foi. E quem sabe com isso algum movimento autocurativo é ativado. Com isso eu estou dizendo para ela, a responsabilidade da cura é sua, é de quem produziu a doença ou a enfermidade. No entanto, também estou dizendo afetivamente com ela, embora a responsabilidade não seja sua, não se culpabilize, porque é preciso olhar para isso com amor. Então eu fiz a anamnese homeopática, a anamnese médica. Depois da anamnese médica eu perguntei para ela, você está agora com 49 anos, o que aconteceu aos 16 anos quando isso começou? Ela respondeu rapidamente, nada. Quando a gente responde muito rápido, ou responde não e nada rápido, não significa que nada aconteceu, significa nada que eu tenha podido dizer até agora. Nada que eu tenha podido reconhecer. Acontece que, como eu já disse para vocês, o elemento terapêutico essencial do processo curativo é a segurança. Quando numa relação terapêutica se oferta segurança, o outro toma coragem para mergulhar em si mesmo e ir para lugares onde nunca foi, para desenvolver competências que não pôde desenvolver, para fazer as jornadas heróicas necessárias do processo de cura que cada um de nós precisa fazer. Então eu tratei de construir segurança naquela consulta. E quando isso acontece, a memória pode aflorar. Então, de repente ela se lembrou e ela disse, com 16 anos, o meu pai saiu de casa, separando-se da minha mãe. Então, intuindo o que tinha acontecido, eu perguntei para ela, e por acaso você os via brigando toda a sua infância? Ela disse, o tempo todo. E por acaso você era colocada no meio da relação de casal deles? Ela regalou o olho e falou, o quê? Eu era juíza do casal. Eles chegavam para mim e perguntavam, quem está certo, minha filha, mamãe ou papai? Olha o que sua mãe fez comigo, olha o que seu pai faz comigo. Quando os pais requisitam os filhos como parceiros emocionais, os filhos saem do seu lugar na ordem e invertem a ordem. Passam a ocupar um lugar que não lhes pertence, o que tem um efeito muito grande na vida. Como se sente a criança que é requisitada a se meter no meio da relação de casal ou que tem a espontaneidade de se meter quando vê os pais serem agredidos ou passando por alguma dificuldade? A criança se sente muito importante, porque ela está podendo intervir em algo que é muito maior do que ela. Ela está agindo ali no lugar dos adultos. Ela se sente inflada, muito importante. Mas como se sente lá no mais profundo a criança que se sente importante? Ela se sente abandonada. Porque no fundo, ela não está recebendo quando deveria. Ela está dando onde devia receber, não é? Então, naturalmente, ela está numa situação que é de dificuldade. Porque ela está importante, mas está abandonada. Ela sente que ela tem um poder que não é real. Então eu perguntei para ela, por acaso você é uma boa resolvedora de problemas? E ela disse, o quê? Eu sou a melhor. Qualquer um que tem um problema é só chegar para mim e dizer que eu ajudo, eu resolvo, eu faço, eu sou proativa. E eu perguntei para ela, e por acaso você tem esse mesmo cuidado e este mesmo carinho com você mesmo? E ela disse, não, comigo não, eu sou sempre a última.
E sabe, gente, às vezes a gente só precisa aprender a servir no próprio prato o banquete que a gente oferta para o mundo. A dar o carinho, a atenção e o cuidado que a gente desenvolveu como defesas para ajudar o outro. O que aconteceu com ela foi que lá atrás, aprendendo a se sentir importante e amada através da importância na relação com os pais, ela se tornou uma ótima resolvedora de problemas, uma salvadora clássica. Estava pronta para ajudar os outros, mas nada para si mesma. Vocês lembram da Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha era maravilhosa. Com aquele laço dela, aquele corpo sempre escultural, aquela força poderosa, ela ajudava e salvava todo mundo. No entanto, vocês lembram no que a Mulher Maravilha voava? No quê? Isso, alguém está falando aí. Num avião transparente, num avião invisível. Ela via todo mundo, mas ninguém enxergava ela. Ela estava lá para todos, mas ninguém estava lá para ela. Porque a salvadora precisa fazer pelos outros como uma compulsão de servir para receber o afeto como resposta, como gratidão. Mas é o afeto que volta? Quem faz tudo pelos outros, quem é a boazinha, que ajuda todos e nunca diz não, que não bota limites, é afeto e gratidão que volta? O que volta? Abuso, ingratidão, porque inclusive o outro às vezes se sente sobrecarregado, se sente até invadido por aquela proatividade excessiva que quer fazer tudo, se sente tratado como criança, não é? E a salvadora naturalmente vai encontrar as crianças na vida que precisam ser salvas. Ela estava nesta postura. E então ela aprendeu a ser importante através da ajuda, mas permanecia no estado de abandono. Isso gerava e gera uma tensão permanente muscular e uma enxaqueca tensional devido à contratura dos músculos permanente que ela a vida inteira tentava tratar e não conseguia. Então eu disse para ela, nós vamos utilizar as medicações homeopáticas competentes para te ajudar a reequilibrar a energia vital e amanhã nós vamos entender sobre isso. No entanto, não basta, porque nós vamos jogar água gelada na panela que está fervendo e ela vai esfriar, mas é preciso aprender a desligar o fogo da panela. Sem que você olhe para o padrão que nutre esta tensão permanente, sem que você dê a você mesma o cuidado necessário, não é possível. Acontece que este cuidado curativo, ele não pode ser um reforço da culpa. As marcas da nossa ferida infantil são 3 sentimentos: medo, vergonha e culpa. Medo, vergonha e culpa estruturam dentro de nós uma profunda voz autocrítica, exigente, cruel, que diz, aponta o dedo para a gente e diz o tempo todo: você não é adequado, você não é suficiente, você não dá conta, você não é bonito, você não faz certo, você tem que. E essa voz, ela nos comanda, estruturando inclusive muitos processos de adoecimento dentro de nós. Porque assim como aquela mulher adoeceu na enxaqueca, poderia ser uma doença autoimune, uma doença da tireoide, poderia ser uma queda de cabelo crônica, poderia ser um distúrbio endócrino, poderia ser uma síndrome do intestino irritável, uma intolerância alimentar que desenvolve ao longo da vida, poderia ser uma dor no corpo todo, uma artrite, uma fibromialgia. Não sei se aqui no Ceará tem disso. Não é? Medo, vergonha e culpa estruturam essa voz autocrítica que é profundamente acusadora, profundamente apontadora do dedo. Mas diante desta voz, nós precisamos ofertar o remédio. E o remédio para isso chama-se voz autocompassiva. Autocompaixão. Autocompaixão não é ter dó de si mesmo. Autocompaixão é compromisso amoroso consigo mesmo. E para entrar em um compromisso amoroso conosco e nos responsabilizarmos pelo que nós precisamos deixar de olhar para os culpados e olhar para os responsáveis. Qual que é a diferença entre culpa e responsabilização? Culpado é aquele que gerou o ato
que nos feriu. E quando nós falamos das nossas feridas infantis, nós todos somos vítimas. Porque que criança que tinha força para fazer frente ao contexto que a feriu? Alguma criança tem? Não, é impossível. Ela vai ficar marcada. Então a gente aprende a culpabilizar os pais, aquilo que nos aconteceu. Ok. Só que dentro da vida adulta, dentro do movimento de desenvolvimento pessoal, não convém que a gente fique no lugar da vítima, porque é uma revitimização. É manter a gente no mesmo lugar, sem sair de onde nós estamos. Na vida adulta, nós somos chamados a ser responsáveis. E o responsável não é quem é culpado. Responsável é quem tem poder pessoal para fazer algo com o que aconteceu. E só nós podemos fazer algo com aquilo que nos aconteceu. Jung diz: nós não somos aquilo que nos aconteceu, somos aquilo que decidimos nos tornar. É uma grande verdade. Podemos nos tornar aquilo que precisamos ser, mas para isso é preciso acolhimento amoroso e não reforço da voz de vergonha, de culpa e de medo dentro de nós. Carinho, afeto é o que cada um de nós precisa. Cuidado e compromisso amoroso. Quando eu digo compromisso amoroso, não significa fazer sozinho, significa responsabilizar-se pelo processo e acionar os recursos que você precisa. Nessa etapa, o mais importante é a decisão. Muita gente diz assim, mas eu não sei como fazer isso. Não precisa saber não. O como não é importante não. O que você nasceu sabendo? Tudo que você decidiu aprender, você foi atrás de quem sabia, de onde aprendia, quem tinha a competência, onde que você podia se matricular, como que você podia desenvolver, não é assim? O como a gente corre atrás e aflora a realidade quando a decisão nos move. Decisão é o aspecto mais importante. Por isso, gente, imagine o seguinte. Imagina que você está andando na rua e encontra uma criança desnutrida. Ela está com aquelas costelas à mostra. E ela está com as costelas à mostra porque ela tem uma história muito justa para dizer por que é que ela ficou naquela fome. Ela sofreu verdadeiramente. O que você faz? Você dá a mão para aquela criança e passa a passear com ela nos próximos meses, contando a história da fome e da desnutrição dela para todo mundo, sem dar a ela de comer? Ou você entra no primeiro restaurante que tiver mais próximo e oferta a ela um prato de comida? Primeiro ou segundo? O que você faria? Primeiro ou segundo? O que seria justo fazer? Primeiro ou segundo? Seria justo fazer a primeira coisa? Desfilar com ela e contar a história da dor dela sem dar a ela de comer? Não, seria cruel, não seria? Então nós precisamos parar de desfilar com as crianças traídas, abandonadas, injustiçadas, descuidadas, rejeitadas. Porque a criança em nós que sofreu isso não merece continuar no mesmo lugar. E quem a retira de lá na vida adulta somos nós. Se não fazemos isso, vamos ter sempre a expectativa de que o marido faça, os filhos façam, o amigo faça, os espíritos façam, mas todos eles são companhias seguras. Mas a segurança é para que eu tenha coragem de mergulhar dentro de mim e poder fazer por mim aquilo que eu preciso. E lá, abrir o quartinho dos fundos e olhar tudo que está lá dentro. E perguntar, o que é isso que eu guardei? Às vezes a gente até esqueceu o que guardou. A quem pertence? Às vezes não é nosso. Às vezes é da mãe, do pai, é do avô. A gente adota crenças, ideias, sentimentos que não são nossos. Por exemplo, muitas pessoas que têm conflito com o pai não conhecem o próprio pai. Conhecem só o marido da mãe. Porque olham para o pai sempre guiados pelos sentimentos da mãe magoada, das palavras da mãe, da narrativa da mãe. Não tiveram relação direta com o pai. Às vezes a gente precisa devolver para a mãe os sentimentos dela com respeito. E nos dá o direito de ter uma relação direta com o pai. De curar aquilo que em nós está em falta. Então, abrir o quartinho dos fundos, eu preciso olhar, preciso reconhecer o que é, preciso perguntar de quem pertence, preciso perguntar, eu preciso disso? Porque muita coisa que a gente guarda já está pronta para ser jogada fora. E outras coisas estão prontas para ser colocadas em uso, porque são potências que a gente guardou e precisam ser colocadas para fora.
E eu preciso perguntar, é útil para mim isso? O movimento do mergulho interior no autoconhecimento nos leva ali. Esse é o processo curativo. Então, quando o passarinho sai do ninho, gente, ele não volta para o ninho do pai e da mãe. Ele constrói o ninho com seu próprio bico. Ele aprende a construir o seu espaço de segurança, de afeto, de continuidade da vida com o próprio bico, com seu próprio esforço. Por isso a doutrina espírita nos traz a responsabilização como elemento central da transformação de nós mesmos. Achei que você ia falar que o tempo acabou. Ah, é isso mesmo, né? Ela queria era só uma desculpa para chegar perto e falar assim, 5 minutos, acaba aí. Muito bem. Eu estou de olho aqui, tá? Eu sei a hora que começou. É minha ferida infantil não me deixando ser injustiçado, entendeu, gente? Mas já estou encerrando. Então, o nosso cuidado, ele precisa ir amorosamente até nós mesmos e construir o nosso próprio ninho, sem ter a expectativa de que o ninho seja entregue pronto para nós, sem ter a expectativa de que a gente pode roubar ninho alheio, sem ter a expectativa que é a responsabilidade do outro. Olha que grandeza, o passarinho constrói o ninho com seu próprio bico, escolhe aonde vai colocar o seu ninho, vai construindo parte a parte até se sentir seguro ali. Cada um de nós vai construindo competências nas etapas da transformação moral. E elas são processuais, então toda cura é processual. Ela acontece no tempo. Não é justo cobrar transformação imediata, transformação mágica. A gente precisa se aproximar da gente afetivamente muitas vezes até que aconteça a transformação. Há uma poesia que eu coloquei no livro como um capítulo que fala disso. E o Songyal Rinpoche colocou essa poesia no livro tibetano do Viver e do Morrer, mas não é dele não, é de uma autora americana. E essa poesia diz mais ou menos assim, ela se chama Autobiografia em 5 capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, caio nele, estou perdido, não é minha culpa, leva um tempão para eu sair. Capítulo 2, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, finjo não vê-lo, caio nele, não é minha culpa, ainda assim leva um tempão para eu sair. Capítulo 3, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, caio nele, é um hábito. É minha culpa. Estou consciente. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. Muito lindo, né? São etapas, são processos. E há um 6º capítulo que é: depois que ando por outra rua, volto pela rua conhecida para dar a mão para quem está dentro do buraco, ou para ajudar a tapar o buraco. Porque quem se desenvolve se torna fraterno, quem se cura se torna amoroso. E a gente volta para ajudar quem está naquela situação que precisa. Então o processo do autocuidado, e agora eu vou encerrar com um caso, ele é em etapas, não se cobre excessivamente. Diante das vozes autocríticas que te trazem medo, vergonha e culpa, lembre-se, você é digno e merece todo o cuidado amoroso do mundo. Teve uma época da minha vida que eu sentia muita vergonha de mim mesmo, particularmente por conta da minha orientação sexual, eu sou homossexual, e desde pequenos aprendi a sentir muita vergonha de mim, porque minha família, muito amorosa, tinha um grande amor para me dar, mas também tinha uma homofobia estrutural muito intensa. Então eu aprendi desde cedo que era errado, que era pecado, que era inadequado, e tentei me heterossexualizar de todas as formas. Mas isso eu conto à tarde para vocês. O fato é que eu cresci com uma vergonha muito marcada, e eu olhava no espelho e sentia uma profunda vergonha daquele homem. Eu não conseguia me encarar nos olhos. Eu me rejeitava. A ferida da rejeição me levava a me auto-rejeitar. Porque a criança que é ferida pega a raiva que ela deveria voltar contra os outros e volta para si mesma. Na incapacidade de sentir raiva do pai, da mãe e dos outros, ela passa a sentir raiva de si. Então eu aprendi a sentir auto-rejeição. No entanto, eu ia até uma médica antroposófica que me acolhia com muito amor.
E eu saía do consultório dela e tinha um espelho do lado da porta. E eu olhava para aquele espelho e eu me achava maravilhoso. Eu gostava daquele cara. Eu olhava para ele nos olhos. Eu sentia afeto espontâneo por ele. Aí eu falei, eu tenho que pedir para ela qual é o produtor de vidro que ela utilizou para fazer esse espelho. Porque esse espelho dela é diferente do espelho lá de casa. Né? Eu tenho que saber qual é a fonte. Mas eu percebi que a fonte era como eu me dirigia àquele cara do espelho. Então, todos os dias eu comecei a enfrentar aquela voz autocrítica que se auto-rejeitava e a dizer coisas bonitas para mim no espelho. No começo eu fiquei com vergonha, porque a gente não tinha intimidade. Depois eu me senti um impostor, falando aquilo que eu não acreditava que era verdade. Mas eu sabia que eu estava semeando num terreno que não havia sido cultivado e não colhendo o que havia desenvolvido. Então eu insisti. Depois passei a sentir simpatia, depois empatia e depois, um dia, eu vi um cara amoroso na minha direção. E quando eu vi isto, então, eu retribuí amor, e veio mais amor. Eu retribuí amor, e veio mais amor, e até hoje nós estamos nos amando. Porque eu assumi com aquele cara um compromisso muito profundo de amá-lo em qualquer circunstância. E independente do que eu enxergar dentro dele, eu enxergo coisas muito feias dentro dele, eu vou tratar com amor. Porque ele não merece a rejeição, nem a crítica feroz que aprendeu a ter consigo mesmo. Todos nós precisamos fazer isso. Minha mãe me deu um exemplo disso muito lindo, porque ela sempre teve vontade de ter uma filha. E então, a vida deu a ela 3 filhos. E ela cresceu com uma dor muito profunda de não ter tido a filha que ela sonhou. Acontece que a vida deu a ela a primeira neta. E quando deu, ela pensou, vou viver tudo aquilo que eu não tive a oportunidade de viver. E viveu. Teve uma relação com a neta realmente muito amorosa e muito querida, no lugar dela de avó, sem ocupar o lugar da mãe, porque o lugar da avó é um lugar muito mais confortável, é o lugar do seu sucesso e do afeto, não é o lugar de ocupar o lugar da mãe. E aquela dor continuou. Ela olhou para dentro dela e falou, muito estranho isso, eu vivi tudo o que eu queria ter vivido e a dor continua. Mas um dia, conversando com a psicóloga, vizinha, amiga dela, ela descobriu que as duas tinham a mesma ferida de infância. As duas haviam querido ter uma boneca que se chamava Mãezinha. Uma boneca da estrela que ninava outra boneca. Mas minha avó ficou viúva quando minha mãe tinha 2 anos de idade e criou os 5 filhos vivos e o que estava na barriga sozinha numa grande pobreza. A única coisa que pôde dar era uma boneca de pano. E então minha mãe cresceu com aquele sentimento de falta que era um símbolo da dor, da pobreza, do sofrimento da sua mãe e de tudo o que elas passaram no luto da perda do pai. No entanto, ela um dia descobriu que ela podia procurar a boneca que ela queria. Entrou na internet junto com a amiga, as duas acharam a boneca que queriam, compraram. No dia que a boneca chegou, minha mãe subiu a rua do lado de casa, esbaforida, igual uma criança que vai atrás de um brinquedo que ganha pela primeira vez. Acontece que antes disso, ela havia contado em casa desta dor e meu pai chegou no outro dia com uma boneca desse tamanho. É porque a gente tenta compensar a dor dos outros com excesso. Mas na cara da minha mãe, eu estava presente, eu vi que ela não se alegrou com a boneca. E depois ela disse que realmente não sentiu alegria porque não era aquela que ela queria. Mas ela descobriu que ela mesma podia comprar. Comprou. Chegou, abriu um embrulho, igual uma criança desembrulha o primeiro presente de Natal, e se pôs alegremente a costurar roupinhas para sua boneca. Diz ela que depois desse dia, aquela dor desapareceu. E ela não teve mais aquele sofrimento que conhecia. Um dia ela me liga e diz, meu filho, o que você vai fazer na quarta-feira? Vai atender? Eu vou, mãe, até tal hora eu tenho paciente. Então não marca mais ninguém, não? Por quê? Porque eu queria que você viesse aqui para casa, para quê? Porque eu vou fazer o batizado da boneca. Nesse dia eu preocupei. Nesse dia eu falei, mamãe regrediu. No entanto, filho não dá bronca, filho não é terapeuta de pai e mãe, filho não dá ordem, filho respeita e fica no seu lugar. Então eu fui lá ver de que se tratava. E quando eu cheguei, o que mamãe chamou de batizado da boneca foi uma das coisas mais lindas. Era contar a nós a história da sua criança interior. Em cima do buffet da sala, havia a boneca ao centro, sob uma colcha que minha mãe mesmo costurou. E é lindo que a gente possa costurar
a vida com as linhas que a gente escolhe e com as tramas que a gente elege para nós mesmos. Tinha docinhos que minha mãe preparou com as próprias mãos, e é maravilhoso que a gente possa produzir as doçuras que o nosso sabor se agrada. Havia a foto da sua tia que a ensinou a costurar, e então ela foi dizendo: a minha mãe me deu tudo o que podia, e dela eu não podia exigir nada mais, porque ela fez o máximo e por ela eu só tenho gratidão. No entanto, quando eu descobri que a minha boneca me faltava, eu contei em casa que isso aconteceu, e você, meu marido, chegou em casa com uma boneca linda para mim e eu te agradeço. Mas quando eu não senti alegria espontânea por aquela boneca, eu percebi que não me cabia ter a expectativa de que outra pessoa fizesse por mim aquilo que eu precisava. E então, meu filho, eu descobri assistindo às suas palestras que eu mesmo podia cuidar da minha criança interior. E então, com você, minha amiga, eu descobri que existia um site que vendia, e com isso eu comprei. E o que a mamãe fez naquela tarde, com um sorriso muito lindo, foi contar para nós a história de como um adulto assume a autonomia plena da sua vida. Porque a gente não faz 18 anos quando completa 18 anos. A gente entra na maioridade quando a gente assume a nossa vida nas nossas mãos. E aquela tarde foi muito alegre e muito festiva, e foi mais um presente que a minha mãe me deu. A foto desse momento, inclusive, está no meu livro Atitude, que está ali atrás. Depois vocês podem lá folhear e ver que eu conto esse caso lá, e tem a foto do batizado da boneca, vocês podem ver esta cena. Mas naquele dia, eu saí de lá pensando: qual será a boneca que me falta? E eu pergunto para vocês: qual é a boneca que falta no seu coração? E o que você pode fazer por ela hoje? Quando a gente cuida das nossas bonecas, a transformação moral pode acontecer. Todo esse conteúdo está nesse livro. Se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te machucou. Que fala de tudo que eu disse aqui e muito mais, e tem a sua renda integral para a Fraternidade Sem Fronteiras, organização humanitária da qual eu participo e que acolhe crianças órfãs e adultos vulneráveis. Junto com meus outros livros, está lá atrás à disposição de vocês. Muito obrigado.